Olá, meu nome é Michele Dias. Eu quero compartilhar aqui, o que eu compartilho aqui nesse vídeo é tudo que eu trouxe à minha consciência, fez mudança na minha vida, através do ensinamento aqui que eu vou trazer para vocês aqui. Tudo o que eu entendi também sobre o Joe Dispenza, né? E esse trabalho magnífico que ele faz, né? E ele também não só fez e faz para as pessoas, como ele fez para a vida dele. Impactou isso, né? E eu quero trazer isso porque também eu aplico muito isso na minha vida. Eu vejo o quanto o ensinamento dele, o que ele fala ali sobre aplicar a meditação, entender as nossas emoções, e foi tudo isso que eu vim fazendo, né, ao longo de mais de 10 anos estudando meu autoconhecimento, melhorando mesmo, né, a minha qualidade de vida. Porque eu vejo assim, ó, eu já estou com 40 anos, tudo que eu quero nessa vida é ter paz, a tranquilidade, sabe? Para viver uma vida leve, tranquila. E isso, o Joe Dispenza, ele fala muito bem, sabe? De como o nosso interno vai criando a nossa realidade. Às vezes a gente pensa assim, ai, como é difícil mudar. Mas será que quando a gente fala isso, né, o difícil mudar, mas será que dentro de mim não tem sentimento de rejeição, tristeza? Porque o que que eu via muito, né, que eu estava fazendo muito esforço para querer mudar a minha realidade e não estava conseguindo, né, através do esforço, através da repetição, mas eu não conseguia, né? E a prática do Joe Dispenza é uma prática assim tão simples, que traz tanta paz interior. Eu quero compartilhar esses ensinamentos aqui com você, tá bom? Que também é uma mulher que carrega, né, muita força, porque as mulheres hoje em dia, o que, que eu percebo? Que estão carregando muita dor, sendo mulheres guerreiras, sendo mulheres fortes, mulheres que não conseguem mostrar sua vulnerabilidade, mulheres estão chegando na exaustão emocional aqui. E através do ensinamento de Joe Dispenza, justamente para você sair deste lugar. Porque mulheres estão cansadas, eu sei disso, porque eu também estava nesse lugar e a gente cansa por dentro, né? Porque a gente quer mudar a nossa realidade, mas a gente não consegue. E segundo o Joe Dispenza, tem muita explicação aqui profunda que eu quero trazer isso para vocês, né? Sobre as emoções, sobre os padrões que a gente vai criando ao longo da vida. E a gente precisa olhar primeiro para isso, porque a gente está sempre querendo mudar o externo, porque a gente aprendeu através de toda essa sociedade, toda essa matrix, seja aquilo que você, né, dá o nome não importa, é que faz acreditar que só vou estar bem se o dinheiro estiver na conta. Nossa, eu só vou ter paz se o meu marido mudar. Eu só vou conseguir ser feliz se ele mudar. Eu só vou conseguir ser feliz se aquela situação mudar. E não é isso que Joe Dispenza explica. Eu vejo assim, que quando eu coloquei e apliquei isso na minha vida, as coisas estão ficando mais leves. Mas tem que aplicar os ensinamentos dele. Se a gente lê o livro dele, o Sobrenatural, ele dá muitas explicações. Mas quanto daquilo mulheres lê e não colocam em prática? Porque é o que muito chega para mim também. Michele, mas eu sei tudo. Eu vou falando, né? Eu trago aqui exemplo das mulheres que, mas é também o meu exemplo. Eu aplicava, né? Pouco daquilo que eu lia. Eu sabia muito, né? Porque eu sou terapeuta, então eu leio muito, eu estudo muito. Mas o quanto a gente se para aplicar mesmo esses passo a passo na nossa vida? E quando eu li ali, eu quis, não, eu quero colocar isso, né? Por que que às vezes tem uma crença, e eu percebi que eu tinha uma crença de que trabalho é esforço, eu tenho que me esforçar. E Joy traz muito isso, de que, e por que que não pode ser mais leve? E por que que é tão difícil? Eu estava transformando isso na minha vida. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Então fica aqui que eu vou me explicar tudo isso para você aqui, né? Que o Joy Dispenza vai trazendo. Aqui, o Joe Dispenza ele fala muito assim, ó, de o ambiente, né? O ambiente ele molda as nossas emoções. E quando ele fala ambiente, eu quero que você traga o seu ambiente, aquele ambiente também que você viveu lá na sua infância. Porque isso virou a sua programação. Depois eu já vou falando mais sobre isso, tá? Então, as nossas emoções, aquelas pessoas aonde a gente conviveu ali, né, que colocam sobre a criança a responsabilidade do dia a dia, a pai e mãe têm conversa difícil, preocupação, né, com trabalho, com dinheiro, problemas no relacionamento, situações, cobrança, pressão ali, todo aquele ambiente vai moldando a gente por dentro, sabe? Aquela preocupação excessiva da mãe, aquela
aquela preocupação excessiva do pai, responsabilidade. Isso tudo vai fazendo com que o nosso corpo, as nossas reações biológicas ali, elas vão armazenando, elas vão vendo, nossa, conflitos, medos, tá? E isso tudo, eu estou falando para vocês aqui, o Joey, ele é um cientista, ele fala muito sobre isso, essa conexão do cérebro, corpo, emoções e tudo mais. Então, o cérebro, ele libera hormônios de estresse desde que você é criança, você está vivendo em um modo de alerta, de medo, de preocupação ali, né? Por quê? Porque você tem que agradar papai, mamãe, então o seu corpo está ali tentando resolver conflitos de pai, de mãe. O que eu observo muito, né? Mulheres aonde tiveram muito conflitos lá na infância, nossa, isso acarreta principalmente na fase adulta. Eu posso falar de mim, porque eu vivia num ambiente, sabe o que é um ambiente de todos os dias gritos, todos os dias brigas, sabe, parece que meus pais não conseguiam viver em paz, era todos os dias brigas, gritos, aqueles estresse, todos os dias. Nossa, então eu aprendi a estar sempre vigilante, alerta naquele ambiente ali. Isso impactou ainda mais também porque o meu pai era um homem que trazia muito essa questão de medo. Se você fizer errado, se você não fizer desse jeito, você vai apanhar. Muito na base do medo, medo, vai apanhar, vai fazer isso, se fizer muita crítica, né? E a gente vai armazenando isso, liberando principalmente hormônios de estresse desde criança. Por isso que a gente não entende por que hoje tem tanta criança com ansiedade. Porque é muita liberação de estresse numa criança. Desde cedo ela tem que ser perfeita, ela não pode errar, porque se ela errar, pipipi, papapá, 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 papapá. Gente, isso é estresse contínuo pro corpo. E o corpo armazena. Isso que o Joe Dispenza vai falando ali, né? E o corpo ele fica armazenando essas emoções, a química, sabe? Um ambiente gerado em estresse constante, a criança cresce nisso e está sempre produzindo hormônios cortisol ali só adrenalina no corpo, só liberando estresse, preocupação, e o corpo tá o quê? Reagindo a essa substância. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente vai armazenando, em vez a criança não consegue explodir, não consegue jogar para fora, não consegue romper ciclos de estresse. Então, ela vai armazenando, a gente vai vivendo nesse estado emocional por muito tempo. Então, a mente, ela não desliga, o corpo, ele não desliga, e a mulher, ela fica naquele estado de, eu tenho que controlar o ambiente, tenho que controlar meu marido, tenho que controlar, tô com medo aqui. Ela nem sabe do que ela tem medo, porque você condicionou o corpo, já virou sua programação, o corpo já foi condicionado a viver no medo constante. É isso que o Joey vai falando, né? E muito, o que eles trazem aqui na internet? Que eu preciso visualizar o dinheiro, que eu preciso, primeiro, o que a mídia faz para você? Não, que você vai ser feliz se você tiver aquele celular. Aí a mente, você programa a mente. Então tá, se eu tiver aquele celular, eu vou viver em paz. Aí você compra o celular e entende que não vive em paz. Sim, porque você não mudou o seu condicionamento. Aí você pensa lá, isso que estava acontecendo comigo. Então eu posso pensar no dinheiro. Então quando eu tiver dinheiro, eu vou me sentir bem, vou me sentir segura. E só que eu estava gerando ainda mais conflitos internos sobre mim. E o que acontece quando eu digo, então eu tenho que me visualizar o meu relacionamento perfeito. Então eu só vou ser feliz se eu tiver aquele relacionamento perfeito. E aí gera mais estresse, porque daí você vai correndo atrás de algo que você não consegue ter agora. E é isso que o Joe Dispenza fala, não, você não tem que fazer isso. Você está condicionando o seu corpo ainda mais no estímulo errado. E por que eu tenho que mostrar para o corpo que eu tenho que ter antes de ser? Joe Dispenza fala isso. Tá errado. Esse é o pulo do gato que ele fala aqui. Por isso que mulheres estão fortemente em exaustão emocional, porque elas querem primeiro ter antes. E elas precisam sentir daí. Então quer dizer que eu vou ter paz quando tudo estiver bem. Isso é uma ilusão, gente. É ilusão. E se eu não tiver tudo em paz, quer dizer que o meu emocional vai estar sempre um caos? Joe Dispenza fala que a gente tem que inverter isso, que é sobre, primeiro eu tenho que sentir, eu tenho que ensinar o meu corpo a se sentir bem, sem ter aquele objeto desejado. Porque não é sobre o objeto desejado. Né? Se fosse assim,
que a gente veio a fazer com esses ricos que não se sentem felizes? Michelle, eu tenho muito de dinheiro, mas eu não me sinto segura. O emocional não é sobre o ter. E foi isso que eu entendi, e é isso que eu estou mudando. Porque desde a infância a gente foi condicionada ao quê? A minha mãe tem que estar bem para que eu me sinta bem. Meu pai tem que estar bem para que eu me sinta bem. Então eu tenho que controlar tudo para, quem sabe, assim, me sentir segura. Ilusão. Quer dizer que tudo fora está me programando por dentro. Eu estou colocando o meu estado emocional numa coisa. É isso que o Joe Dispenza fala, tá errado. Tá errado isso aí. E como ele descobriu? Porque ele viveu na pele isso. Ele viveu na pele o quê? Ele estava passando por um momento de estresse, onde ele teve que, digamos assim, alinhar a coluna dele, né? Eu não vou falar muito aqui sobre o que ele passou, né? Porque eu não quero me estender muito, mas é só para você entender que ele teve que mudar todo o estado emocional dele. Ele estava com a coluna, todos os médicos dizendo, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele disse que não. Existe uma força, daí também que ele fala muito do campo quântico, né? Que existe uma força além de mim que pode curar o meu corpo. Eu só tenho que me conectar a essa força, me alinhar com ela. E como que eu vou fazer isso? Ele entendeu que como que eu vou me alinhar ao campo quântico, ao campo dessa infinita possibilidade para curar o meu corpo? Eu já sei, eu tenho que viver no estado de gratidão, eu tenho que viver nesse estado de paz, de saber que tá tudo bem agora, mesmo não o meu corpo agora me mostrando que não tá bem. Ele teve que se manter tranquilo, ele teve que mudar o estado, e a mente vai trazer, porque ele vinha assim, a mente tá vendo que você não tá conseguindo, e vinha os medos, e vinha, porque ele percebeu que era o quê? O ambiente tentando mudar o estado interno dele para aquilo ali. E ele teve que mudar o estado interno primeiro. Eu tenho que acreditar antes de ter o dinheiro. Eu tenho que acreditar antes, ou nem esperar que meu marido mude para mim ser feliz. A mulher, ainda mais, né, a gente coloca muito assim a felicidade no outro. Não, se meu marido mudar, eu vou ser feliz. Se fulano mudar, eu vou ser feliz. Se eu tiver 100 mil reais na minha conta, eu vou ter segurança. Não, porque estado interno a gente tem que mudar antes. Senão, o que eu falei para vocês aqui? Como que homens ricos, e muitas vezes esses homens que têm dinheiro não se sentem, porque o estado emocional ainda vivendo desde a infância ali, pressão de medo, pressão que vai faltar e tudo mais. A gente tem que mudar isso. E como que eu faço isso, então? Que é a prática que eu venho fazendo? Aplicando meditação. Aplicando a meditação, mas não essa meditação que a internet fala aqui, que você tem que virar talvez um zen budista, não. Mas a meditação eu vejo que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem aqui como recurso, então, para o quê? Para compreender o corpo, para alinhar a mente, para sair desse modo sobrevivência, entrar nessa coerência de coração e cérebro que Joe Dispenza fala, porque o coração e a mente, eles precisam se alinhar. Era isso que eu não estava conseguindo entender. Porque eu fazia meditação e fazia como todo mundo falava. Mas imagina, Michele, que você vai ter muito dinheiro. Só que o que eu estava fazendo? Conduzindo o meu estado emocional ao dinheiro. E ele disse que não tem que imaginar nada. Você não tem que imaginar. Então, porque daí a gente está ensinando a mente que quando eu tiver isso, eu vou me sentir bem. Não. Eu tenho que, digamos ali, não botar a mente a imaginar nada. É só sentir, ensinar ela que ela pode sentir segurança sem ter nada, nenhum objeto. Entendeu? Eu não preciso ter nenhum objeto nas minhas mãos para me sentir, porque segurança já é um estado, o Joe Dispenza fala, é o nosso estado, como é que eu posso dizer, é o nosso estado que faz parte do nosso corpo, é o nosso estado biológico, já faz parte do nosso ser, sentir feliz, tranquilidade, amor, já faz parte. E ele entendeu que como ele se conecta ao campo quântico, que nem ele chama, quando eu estou alinhada. E como é esse campo quântico, ele entendeu? Esse campo de infinito, ele é amor, ele é paz. Então eu não posso ir com ele lá acessar esse campo sentindo medo.
eu tenho que me alinhar sentindo gratidão, sentindo paz, amor, confiança. Eu não preciso mostrar para ele, ó, tá vendo, ó, eu quero que você faça isso com a minha coluna. Não, eu só quero entender, será que não era isso que Jesus te ensinava? Ó, pai, eu sei que ele entregava isso, ele entregava, por exemplo, a coluna dele. Só que ele acreditava que ele já estava nessa condição. Quando ele se alinhava ao amor, à gratidão, à paz. É isso que o Joe Dispenza fala, que ele entregava, isso é ter a confiança, tá vendo? Ele entregava e sustentava essa emoção de amor, de paz, de confiança. Mas o que a gente faz? Não, a gente quer tudo ao contrário. Eu quero ter a segurança que eu vou ter isso. Eu não sei se eu vou ter, mas eu posso me sentir em paz, porque eu já estou fazendo o meu alinhamento com a fonte, com esse campo quântico. A parte dele cabe a ele, a minha parte é só se alinhar. E era isso que Joe Dispenza fala. O que eu, Michele, né, falando para vocês, não conseguia fazer? Porque eu não conseguia sustentar essa emoção. Alguns minutos eu até sentia isso, mas a gente às vezes sai desse alinhamento, né? Porque daí a gente fica, mas quando que vai aparecer? Ah, mas será que se eu tivesse dinheiro? A gente quer forçar a situação. E quando a gente força, a gente está voltando ao estado antigo. O Joe Dispenza fala, você tem que aprender um novo estado emocional. Tá? E Joe Dispenza, ele sempre vai falando, mudando. Você se torna internamente. Suas reações mudam, suas escolhas mudam, seus relacionamentos mudam, sua energia precisa mudar primeiro. Quando você vai lá, faz a meditação, respira, solta o ar. Isso. E você vai ver que você vai estar bombardeando pensamento, sentimento, angústia, porque por muito tempo você viveu nesse estado. E eu preciso voltar para o meu estado natural de paz, de confiança, né? Trazendo isso. Então, quando você aprende a regular esse estado, saindo do estado de sobrevivência, é o que a gente começa a se alinhar a esse campo quântico, essa criação. Então, as mulheres, elas precisam sair primeiro desse estado emocional, né, de dor, que a gente vem condicionando corpo, né, coração e mente. O Joey fala assim que o coração emite uma frequência, tá? Essa frequência é a nossa energia. Só que essa energia está enviando para o campo medo, tristeza, angústia. Porque só vou me sentir tranquila quando eu tiver o objeto desejado. Não é verdade. A gente tem que primeiro se regular o nosso estado interno, sair do modo sobrevivência, criar um novo. Mas, Michele, como eu faço isso? Prática, treino. Ele falando que ele teve que praticar ali, né? Por muito tempo, porque a gente quer coisa instantânea, e não é instantâneo. Não é. Porque você veio vivendo esse padrão por muito tempo. Então, você tem que manter maior parte do seu dia alinhado com a gratidão, com a paz, com a tranquilidade, para que o seu corpo e a sua mente entendam que você está vivendo num outro estado ali, né, emocional. Porque senão eu deixo todo o meu ambiente. Aí a gente coloca o ambiente, o marido vai controlar o seu estado emocional, a sua mãe, o seu chefe. Na verdade, eles estão regulando esse estado emocional porque você está sentindo que você, né, não está agradando. Ai, meu Deus do céu, e está vindo. Você está por muito tempo nesse estado de sobrevivência. A gente precisa sair desse estado emocional. A gente precisa aprender um novo estado emocional. A gente começa fazendo isso com prática repetitiva. Até teve num dos vídeos que eu vi dele lá, uma mulher perguntou assim, mas Joey, ele falando, né? A mulher lá no seminário que ele faz, né? Ela falou assim, Joey, mas por que eu consigo me ver, visualizar, sentir, mas a minha vida não muda, Joey? E daí ele olha para ela e diz assim, ó, é porque você ainda não é muito boa nisso. Você tem que praticar mais. Pessoas querem coisa, às vezes, instantânea. Tem pessoas que conseguem, né? Tudo depende de muitos fatores ali, como foi aquela infância e tudo mais, né? Mas é praticar.
É soltar. É soltar. No fundo, o que é que eu observei que a gente não confia? A gente pode até falar assim, ai Deus, não sei o quê, mas eu quero, eu acredito, mas no fundo a gente não confia. O confiar é soltar, é dizer ali para o campo, ó, tá vendo? A minha parte estou fazendo, eu estou me alinhando. A nossa parte é se alinhar com a gratidão, com a paz, com o amor, com a confiança. É sentir isso sem precisar do objeto desejado. Não que depois a gente não vai correr, entende? Mas a gente vai buscar ele de uma outra forma. Porque eu vou entender que ele não. ah, eu não preciso dele para me sentir nada. Isso é uma ilusão que a Matrix criou, que a sociedade criou, que colocaram na cabeça das mulheres, que ela precisa ter uma bolsa para se sentir feminina. Não, isso não é que ela precisa de algo, tá vendo? Você precisa de uma família, margarina, para se sentir, você precisa do marido para se sentir segura. E não, estado emocional, cada um regula o seu. E não tem como um objeto entrar dentro da gente para se sentir. E quando a gente começa a visualizar, que nem que eu vejo aqui muito erro, eu vou visualizar aqui meu marido, ele vai mudar agora. E se ele não mudar, quer dizer que você não tem a capacidade de se sentir alegre, feliz e segura, independentemente das escolhas dele. Foi isso que eu percebi, que eu estava condicionando ainda a minha felicidade, a minha tranquilidade ao externo. E é isso que eu venho fazendo todos os dias. Às vezes é só parar e dizer para minha mente, porque a mente ela vai buscar objetos para sentir algo. Eu tento fechar ao máximo a minha mente quando eu fecho meus olhos e visualizar preto. E tentar sentir esse estado de gratidão, sabe? De que gratidão pelos meus braços, gratidão pelo meu corpo, gratidão pelo ar entrando. Primeiro eu faço esses exercícios e tento visualizar nada. Quando a mente trazer algo, pensa no dinheiro, pensa no marido, pensa nos filhos, eu tento levar de volta ao vazio. Joey fala muito assim pra gente ir subindo. Imagina você lá no universo. O universo é tudo preto. Imagina você lá. Não tem nada lá. E você é um com tudo aquilo. Imagina o nada. Imagina o vazio. Ele fala assim, a gente tem que subir quando a gente entrar na meditação e sair como a gente saísse do corpo. Se você não é o seu corpo, se você não é esse lugar que você criou, como seria? Só sente isso. Seria uma paz enorme. Se você não precisasse correr atrás do dinheiro, se você não precisasse correr atrás de uma felicidade, como seria? Nossa, uma paz. É isso. É isso que ele fala pra gente. Começa a praticar esses ensinamentos também do Joe Dispenza. Talvez a gente fica muito querendo buscar ali, né, o externo, ainda mais a mulher, que ela condiciona muito, ela acha que ela é responsável pela felicidade do filho, do marido, do pai, da mãe, é do chefe, tudo tem que sair perfeito. Nem muitas mulheres, mas e se condicionando o externo ao interno? Isso é uma bagunça e não é. E não é. É muito mais simples. E Joey, ele foi me trazendo isso, é muito mais simples. E se eu tiver que só simplesmente agradecer, visualizar o nada e me sentir leve agora? Por quê? Porque eu não sei se o dinheiro vai entrar, mas eu posso sentir leveza, independentemente. Eu posso sentir paz, independentemente se o outro muda ou não. Eu posso me sentir segura, independentemente se desse trabalho ou não. Porque isso é estado interno. Estado interno, ele fala que cria a nossa realidade. Como é que você quer criar uma realidade na angústia, no medo, no controle? Você tem que sair de todos esses modos primeiro, parar de querer controlar. Isso, digamos que para mim foi o passo mais difícil, porque eu era uma mulher que queria controlar tudo. Me fala o passo a passo, me fala tudo. Só que isso é confiar. Eu não sei o próximo passo, mas eu estou bem, tranquila agora. O que eu tenho que fazer, né? Agora me alinhar com esse campo quântico, com a tranquilidade, para que eu possa criar na tranquilidade, para que eu possa receber novas informações na tranquilidade. É isso que o Joey foi me ensinando.
E é por isso que a gente vive um tanto estado de cansaço emocional, mulher, porque elas querem controlar tudo, elas querem, primeiro, que tudo ao externo mude para se sentir. E o ensinamento de Joy é ao contrário. Aprende a regular o seu estado interno primeiro, saia do modo sobrevivência para começar a viver uma nova criação, começar a viver daí uma nova realidade. Aplique os ensinamentos dele. Comece com as meditações. Aqui no canal também tem meditações. Comece com as meditações. Às vezes a gente precisa ser conduzida e tá tudo bem. E depois você vai praticando o estado de silêncio. Às vezes a gente precisa ser conduzida, né, para começar nesse estado, porque é muito barulho mental e emocional. E você vai às vezes se apavorar quando você para e vai ver que não é assim tão fácil querer controlar tantos os pensamentos, tantos sentimentos, mas é treino, é repetição, é processo, é alinhamento, tá? E a gente tem que ir saindo. Começa um passo de cada vez. Começa a praticar a meditação, aplique ela no seu dia, simplesmente sem colocar expectativas. Nós, seres humanos, queremos colocar expectativas ali, ai, muitas metas, e o nosso estado emocional, às vezes, não precisa disso para se sentir. Só que quando a gente vai sempre criando novas metas e novas metas, a gente vive em estado de alerta, de expectativas, de cobrança, e a gente está ainda vivendo no modo automático. Para viver uma nova realidade, a gente tem que sair do modo antigo, que você carrega desde a infância, para viver um novo e mudar a sua energia. Eu mudo a minha energia quando eu mudo o meu estado de coerência, que nem ele fala, coração e mente precisam estar ali, alinhados a isso. E vai lá no meu canal também do Instagram, eu sou Michele Dias, para você ter mais conteúdos, como eu vou acessando tudo isso também, né? Ali através de técnicas com a constelação, familiar prêmio, eu tenho a sessão Emocentizar, eu tenho a jornada da liberdade emocional, tudo para quê? Para você aprender a viver nesse estado de coerência, que nem Joy ele fala.